Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agradecer a Deus pela vida, assim como esta oportunidade que nos é dada de um culto virtual nas nossas casas, nos nossos lugares de encontro. Realmente é uma oportunidade, porque não se sabe se teremos essa oportunidade para sempre. Da mesmíssima maneira que quando a gente tínhamos a oportunidade de cultos presenciais, ninguém tinha imaginado que talvez um dia esta oportunidade podia ser retirada de nós. Portanto, qualquer oportunidade que é colocada em sua frente para servir a Deus, para louvar a Deus, é melhor fazer uso condigno daquela oportunidade, porque ela pode passar para sempre. Esta noite queria aproveitar e agradecer a cada um de vocês pela chuva de mensagens da felicitação pela passagem ou pelo aniversário natalício que Deus me concedeu no dia de hoje. Estamos a gravar aqui precisamente na manhã da quinta-feira, e dizer que foi precisamente uma chuva de mensagens que estou ainda a receber, e dizer que Deus possa abençoar a cada um de vocês. É verdade que talvez possa não conseguir responder a cada um de vocês, mas a verdade é de que estou muito grato por cada um de vocês. Isto significa muito para mim, e não sei o que eu seria se não fosse por causa de vocês. Um povo que me ama, e como dizia Paulo acerca do seu povo naqueles dias, que se houvesse assim uma maneira pela qual pudessem tirar os seus próprios olhos para dar a ele. Ele dizia que o povo estava como que preparado para fazer isso. Só posso também expressar aqui o meu apreço pelo vosso amor, vosso cuidado, vosso respeito, em querer estarem prontos para tomar tudo que a gente tentamos trazer como a palavra de Deus, e agradecer a todos que têm nos acompanhado ao redor deste vasto país, assim como os de fora, e dizer que agradecer também a Deus por ter me permitido para ter que completar 57 anos. Como dizia um dos irmãos, que seria um bolo de muitas escadarias para talvez um ter que fazer. Mas a verdade é de que estou grato por ter sido dado este privilégio de completar 57 anos de vida.
visto que dizer que são 50 anos de peregrinação, desde que parti da minha pátria amada para vir peregrinar deste lado da eternidade, o lado escuro da vida. Eu estava até pensando que o profeta acabou de partir quando tinha 56 anos. Estamos a falar precisamente quando ele completou o 87, e que foi precisamente o 87, como nós sabemos que sempre depois de 7 anos ele padecia aquele problema do seu estômago em 7 anos, e finalmente apareceu aquele esquilo, apareceu aquela voz que disse que lembra-se, aquele esquilo tem simplesmente 6 polegadas. Só quando se cumpriu 6 polegadas, o sétimo, a 7ª polegada, aquele esquilo não conseguiu atingir a sua boca, e pela graça de Deus foi descansar e não sofreu mais aquele problema que ele sempre teve. Dizer que foi muito bom para mim em todos os sentidos. Deus tem sido muito bondoso para mim, provendo-me as minhas necessidades deste lado, em todos os sentidos. Talvez podia-se dizer que se alguém pudesse procurar saber qual é o problema que pastor tem, podia simplesmente mencionar o problema de estômago. O resto não tenho nada em falta. Deus tem me provido todas as minhas necessidades. Eu estava até pensando que se fosse um que está, digamos, vivendo simplesmente uma vida para si próprio, não teria nada mesmo de queixa. O Senhor tem sido muito, muito bom para mim, e tem sido mesmo o meu grande provedor de todas as minhas necessidades. Portanto, estou mesmo muito feliz por cada SMS que foi me enviada, e alguns até acabaram enviando-me alguns bolos, como estávamos a conversar aqui com os irmãos, tentando procurar o nome propício para esses bolos virtuais, esses bolos que não se comem. Só recebi muitos desses bolos, até acabei recebendo um bolo bem grande de fora da irmã Sônia, do Brasil, que acabou me enviando também um bolo. Já que eu não posso te visitar,
Já que eu não posso te abraçar, eu oro por você. Já que eu não posso apertar sua mão, sentir as batidas do seu coração, eu oro por você. Amigo, conte comigo, nós vamos vencer o perigo. Você vai ver, um novo amanhã vai chegar. Nós vamos poder nos encontrar para agradecer. De casa eu oro por você, você ora por mim. O barco está indo e o vento está ruim, mas quem está no barco é mais forte que o mar. Nós vamos tomar a vacina do sangue da cruz, que foi receitada por Cristo Jesus. É somente Ele para nos salvar. De casa eu oro por você, você ora por mim. O barco está indo e o vento está ruim, mas quem está no barco é mais forte que o mar. Nós vamos tomar a vacina do sangue da cruz, que foi receitada por Cristo Jesus. É somente Ele para nos salvar, para nos salvar. Estou muito feliz, embora que são bolos que não pode se comer, todavia é uma expressão de amor, e dizer que muitas mensagens de felicitações que os irmãos me enviaram, e estou certo que, se tudo correr bem, poderei colocar aqui algumas. Eu realmente estou muito feliz por ter um pastor verdadeiro, que se firma na verdade e luta pela verdade. Realmente este é o maior presente que eu ganhei neste mundo, ter o pastor Shauki. Pastor, não há palavra suficiente em mim para expressar o meu grande agradecimento. Seria uma loucura se eu esperasse a morte ou o desaparecimento do pastor para reconhecer este maior dom que Deus enviou-me neste mundo. É por isso eu digo, enquanto o pastor está comigo, que muito obrigado pelas pregações, que continue sempre pregando para nós, porque há uma grande recompensa esperando o pastor. Oh, Deus. Por causa desta escolha precisa e correta. Creio que não foi fácil abandonar toda a sua família, aqueles que o pastor tanto amava, a própria província, para encaixar-se na sua posição. Sempre tem sido o herói da humanidade, não reconhecendo o maior dom que Deus sempre envia sobre a terra. E reconhece depois quando Deus tira aquele dom na terra. Eu não quero fazer este erro. E por isso estou agradecendo e dizendo que o pastor é um dos homens valorosos, verdadeiros trabalhadores. Nunca fique desencorajado. Deus está contando contigo. E nós ficaremos firmes naquilo que vamos ouvir ser pregado. Assim como o profeta poderia agradecer por ter irmão Neville como pastor, eu também agradeço ao meu pastor Shauki. Como o ditado diz, o verdadeiro pastor tem duas vozes, uma para chamar as ovelhas e outra para espantar os lobos devoradores.
Esdras 10:4. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e faz assim. Saudações a todo o povo. Shalom, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui sou o irmão David Maro Shauk. Tenho cerca de 20 anos de idade. E sou quadro da família Shauk. E faço esse vídeo para parabenizar meu pai, que completou os 57 anos de idade, certamente hoje, dia 15 de abril. Com isso, quero dizer que parabéns, pai, por ter completado mais anos de vida. Dizer que o Senhor lhe abençoe ricamente, e abençoe seu humilde e grande coração, por ter colhido uma rosa no jardim da vida. E por ter colhido essa rosa no jardim da vida, que o seu coração rejubile e se alegre. Dizer que tu tens sido uma grande bênção para a nossa família, sendo nosso pai, principalmente para mim, e dizer que estou grato a Deus por ter dado um pai como esse, sabendo no mundo, sabemos como o mundo é, nós vamos falar dessas coisas. O pai esse que Deus me concedeu, me deu, que nos ensinou, como falamos do culto de ontem, e na cena da família que conhece a palavra, que ensina seus filhos a palavra. Eu também acabamos de achar essa graça de nascer no meio da família, quer dizer, que conhece a palavra, conhece a Deus, quer seguir a mensagem de sua era, que me ensinou o caminho correto que devemos seguir, que é o caminho da salvação. É um caminho muito glorioso, que nós sabemos que é um caminho glorioso. Portanto, quero, seguindo em diante, dizendo que estamos felizes e gratos a Ti em geral, como filhos, por ter a Ti como Pai. E posso dizer assim, como a Escritura diz, que filho meu, guarda os mandamentos do seu pai e não deixe a lei da tua mãe. E dizendo o seguinte, que o Senhor Deus nos dê graça para continuarmos a guardar os mandamentos do nosso pai, a lei da nossa mãe, prossigamos com ele seguindo. Aqui, como diz aqui nas escrituras, no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 20, que filho meu, guarda o mandamento do teu pai, não deixes a lei da tua mãe, ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço, porque quando caminhares te guiará, quando te deitares te guardarão, quando acordares fará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e lei, porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida, para te guardar da mulher vil e das lisonjas da estranha. E dizendo, continuando dizendo ao Pai, porque tens escolhido, que o Senhor Deus, me dizendo, como eu disse, que o Senhor Deus concede-nos a graça de tomar, sabendo o mandamento que nosso Pai tem nos dado, sabendo que a mensagem é a luz para iluminar os nossos caminhos. A lei, que como diz a Escritura, que é a lâmpada para nossos pés. Não dizendo, Pai, por ter escolhido este caminho, que caminho estreito e difícil, tens andado por tua livre escolha, tens tomado decisão muito preciosa,
a tua escolha é precisa e correta. Sim. Diz que esse caminho, o caminho da salvação, que gloriosa decisão, irmão, tens feito, dizer aqui, Pai, tens feito. Por ter colhido esse caminho da salvação, caminho estreito, agora és um herói na batalha, soldado do Senhor, guerreiro destemido, pois nunca está vencido, pois lutas com vigor. Dizer ainda, prosseguindo, por ter cuidado, lutando a batalha, cada passo que dás, toda planta que pisares, teus pés, como diz as Escrituras, como Deus disse, tenho te dado, e ninguém te poderá resistir do dia da tua vida. Pois assim como estive com William Branham, assim estarei contigo, e agora, e em diante, e para sempre. Portanto, Pai, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra. Nós estamos a terra que dizemos, essa terra, estamos à espera, como nós sabemos, é o milênio. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a palavra, trazendo-nos a revelação dos mistérios da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, e ensinando o povo a guardar toda a doutrina que uma vez foi dada aos santos. Sabendo onde são os apóstolos, esses santos. E dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, que nós prosseguindo esse caminho, porque a tua escolha é precisa e correta. Que gloriosa decisão, Pai, tu tens feito. Por isso, uma vasta porção dos seus espera por ti. E por ter escolhido esse caminho, uma vasta porção dos seus espera por ti. És herói na batalha, guerreiro do Senhor, pois nunca está vencido, sempre luta com vigor. Passa por grandes aflições, mas as choras aos pés do Salvador, que é o teu amparo, companheiro na jornada e amigo na alegria e na dor. Continue a lutar, Pai, porque tu és o escolhido para lutar contra o tentador. Não se esquece, Pai, que depois da luta vem a coroa. A recompensa é certa e boa. Meu Deus. Uma grande bênção. E não te aparte, Pai, na tua boca a mensagem de William Branham. Antes medite nela de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazeres conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então prosseguindo me dando essas coisas, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde queres que te andares. E Pai, por isso aqui que falamos apenas exprimir e agradecer a Deus por ter dado a ti como Pai. Que o Senhor Deus te abençoe ricamente e te dê mais anos de vida. Que dê desejo profundo do seu coração, que desejo profundo do seu coração. Que o Senhor Deus que lutou as batalhas, nossos irmãos dos antigos, que possa lutar as suas batalhas
que possuas as podes de seus inimigos. Por isso, que Deus te abençoe. E dizer também que, Pai, portanto, avante, avante. Avante, Pai, na pregação. Nós estamos firmes para receber a mensagem. Avante, 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 irmão, na pregação. Avante, Pai. Nós estamos firmes para receber a mensagem. Estamos firmes para receber essa palavra, essa mensagem que tem nos trazido. Que o Senhor te abençoe ricamente, que dê maçã de vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, em tudo. Estamos gratos por Ti, Pai da glória, por nosso Pai que Deus nos dá, para nos guiar, por essa mensagem, por todas as coisas, Pai da glória. Que o Senhor pode abençoar aqui esse momento para sempre. Amém. Acabei gravando algumas mensagens e, na medida em que ia lê-las, escutá-las, e simplesmente, como devem saber, acabei chorando, saindo lágrimas por ouvir algumas palavras um pouco forte, que talvez começo a ver que realmente não mereço essas boas palavras. Comecei a pensar de onde o Senhor me estirou, precisamente quando me separou da minha parentela com uma espada aguda. Depois de ter me separado, me transportou para esta luz do entardecer. Estirou-me como se estivesse a extrair um dente com uma mão forte, talvez extraindo sem anestesia, e acabou me estirando da minha parentela. E quando às vezes paro para ver as suas inclinações, as suas tendências, os seus gostos, os seus passatempos, começo a ver que realmente é graça. Deus que me separou, estirou-me como um dente e me transformou em um dente dourado. E realmente, como se não bastasse, não só me separou da minha parentela, mas continuou me seguindo, até separando-me precisamente da minha igreja, da denominação onde eu estava escondido, precisamente com figos, com folhas de figo, pensando que era uma cobertura. E o Senhor me separou de tudo isso e me colocou cobertura de pele que não seca. Só quero agradecer a Deus por tudo, agradecer a Deus por vocês, agradecer a Deus por cada um de vocês e que fez este esforço de ter que enviar mensagens, enviar bolos artificiais ou bolos virtuais. E queria também aproveitar aqui agradecer o irmão Uranito que acabou me enviando um frango muito grande que ele vinha criando. Já tinha se tornado uma galinha cafriar e uma galinha já bem grande, dos seus, creio que aproxima 3 ou 4 quilos, uma coisa grande. E
realmente o irmão Ranito tem dom de dar como a irmã Araújo. Todo mundo sabe como a irmã Araújo tem esse dom de dar. Sempre quando a gente vai no mercado com a Xena, acabamos voltando carregados e às vezes costumamos até ter que fugir para não carregar muita coisa. O irmão Ranito tem este dom de dar e gostaria até de expressar a minha... Nunca tive assim tempo, mas creio que Deus proveu o meio para eu poder se expressar. A maioria das minhas gravatas foi o irmão Ranito que me comprou. Até podia-se dizer, talvez 99% das gravatas que eu tenho, inclusive essa que tenho aqui hoje, quem comprou foi o irmão Ranito. Dizer que Deus lhe abençoe ricamente e Deus abençoe a cada um de vocês. Talvez não teria aqui palavras de expressar de uma maneira assim cabal o meu sentimento. Eu até posso dizer que sou o que sou por causa de vocês. E que Deus lhes abençoe ricamente. Continuem nos apoiando neste trabalho que ainda estamos como que empenhados deste lado e apoiando-nos em todos os sentidos para levarmos este trabalho a bom porto. É verdade que às vezes as coisas se tornam um pouco difíceis, mas é desta maneira como o trabalho deve ser feito. Se tudo fosse, digamos, fácil, todo mundo faria. Mas é dentro da dificuldade que o trabalho deve ser feito. E dizer a verdade, o trabalho está sendo feito, independentemente da situação em que estamos sujeitos. Esperamos que talvez em breve tenham que reabrir os cultos, como ouvia o Ministério dos Assuntos que diziam que já há condições para a retomada de cultos. Esperamos que talvez possam nos libertar e a nossa preocupação, ou a nossa maior preocupação é precisamente a respeito daqueles irmãos que ainda são novos, que talvez poderia ser muito difícil para eles conseguirem se manter em vida durante este tempo em que os cultos foram interditos. Mas para a maioria dos irmãos, eu creio que este canal está sendo muito útil. E estamos precisamente gravando isto aqui, precisamente na quinta-feira de manhã para o culto da sexta-feira à noite. Talvez algumas coisinhas podem estar como um pouco confusa. Às vezes a mente volta para o dia em que você está a gravar e tens que gravar como estivesse na sexta-feira de noite. Por isso quero agradecer a cada um de vocês pelo vosso amor expresso aqui através das mensagens, através de bolos, como já me referi, que me enviaram. Dizer que Deus lhes abençoe ricamente
e, acima de tudo, que o Senhor, o bom Deus, possa conceder a cada um de vocês vida eterna. É verdade que, às vezes, algumas das palavras e começo a sentir que realmente eu não as mereço, mas o meu desejo é de ser exatamente o que tem sido expresso. Só orem por mim. Talvez uma das coisas que eu poderia pedir esta noite, depois do culto, talvez faça uma pequena oração a favor do pastor, a favor da sua saúde, a favor da saúde espiritual, para que Deus continue nos encaminhando da maneira como devemos caminhar. O Senhor tem sido muito bom para mim, amparando-nos de toda a falsidade que está indo ao redor do mundo. Que Deus lhes abençoe. E esta noite gostaria de tentar dar uma pequena introdução desta mensagem, reconhecendo seu dia e sua mensagem. Talvez antes de entrar no conteúdo desta mensagem, gostaria de expressar como este pensamento acabou vindo em minha mente para ter que abordar esta mensagem. Apareceu precisamente quando estávamos a terminar com a mensagem redenção. Só quando estávamos a falar sobre o plano da redenção, acabei vendo uma coisa ali. Não sei se esses irmãos podem me procurar aí no primeiro selo. Acabei esquecendo para lhes pedir. Queria ler uma coisa muito bonita aí no primeiro selo, no parágrafo 63. Uma coisa muito bonita ali que acabou me inspirando. Fui guiado para que pudesse ler antes de começarmos. Estamos a dar uma introdução sobre esta mensagem e talvez dizer que o profeta, antes de começar a ler a escritura que ele ia usar nesta mensagem, ele faz uma oração aqui que talvez gostaria de ler, e essa oração acabou indo exatamente quase no mesmo pensamento daquilo que estávamos abordando ao longo dos cultos passados. Só vou ler a oração que o profeta fez aqui nesta mensagem, reconhecendo o seu dia e a sua mensagem. Ele faz uma curta oração onde ele diz: querido Deus, nós somos indignos de tomar este livro em nossas mãos, pois nós lemos nas Escrituras que nenhum homem no céu ou na terra ou debaixo da terra foi digno ou mesmo capaz de tomar o livro, ou até mesmo de olhar para ele. E ele diz: e lá veio como um cordeiro que havia sido imolado, e ele tomou o livro, pois era digno, e ele desatou os seus selos. E nós estamos olhando para ele esta manhã para revelar estes contextos que estão escritos no livro, porque ele é o livro da redenção. Ele já está a nos mostrar aqui que este livro da redenção é precisamente
a Bíblia. E ele diz: todo aquele que é redimido está escrito nele. Que coisa bonita aqui que talvez a gente podíamos debruçar nestas alturas. Os nossos nomes estão escritos no livro da vida, o livro do Cordeiro, o livro da redenção, cujo este livro é precisamente a Bíblia. E que coisa bonita, irmão, que coisa maravilhosa, irmã, saber que o seu nome está precisamente escrito na Bíblia. Não é de se admirar que quando Deus queria lhe chamar, aquele exemplo que eu estava... Eles foram chamados simplesmente por terem lido uma escritura que diz que as mulheres não devem pregar. Alguns foram chamados simplesmente por ler e mostrar que Jesus é Deus, lerem na Bíblia. Quando estava a se ler na Bíblia, o seu nome estava escrito embaixo daquele mistério, daquela escritura que foi lida, que atraiu para você ter que seguir a mensagem da hora. Os nossos nomes estão precisamente escritos aqui neste livro, que é precisamente a Bíblia. Que coisa bonita achar graça de ser incluso no plano da redenção. Achar graça de ser incluso nos planos internos do Deus interno. Se há uma coisa que devia trazer uma satisfação, e talvez é por isso quando Paulo viu aquilo aí, quando Paulo captou que afinal ele tinha algum lugar no plano interno de Deus, tudo acabou perdendo o seu poder e o seu valor, de tal modo que ele nem teve assim tempo de querer procurar ou ter uma família, essas coisas todas. Vocês devem saber que ele foi arrebatado até o terceiro céu. E quando ele chegou no terceiro céu, ele viu o que os olhos humanos nunca viram, ouviu o que os ouvidos humanos nunca ouviram. E quando ele voltou aqui na terra, a sua mente estava como que captada, atraída para ainda pensar daquelas coisas que ele viu do outro lado. E queremos agradecer a Deus por ter feito isso, porque vejamos aqui uma coisa muito bonita, que Deus levou o primeiro mensageiro da era gentia e o arrebatou para ir além da cortina do tempo. E Deus fez a mesmíssima coisa com o último mensageiro. Não é de se admirar que eles pregavam com aquele fervor, pregavam com aquela sinceridade, porque estavam pregando coisas que eles haviam visto pelos seus próprios olhos. Não era uma questão simplesmente, digamos, lida, mas era algo que eles haviam visto e eles estavam certíssimos, e Deus tinha que colocar alguém, tinha que dar uma experiência a alguém para que pudesse transmitir ao povo de Deus que ele havia eleito. Sim, ainda estou a ler, vou me desculpar, estou a ler a oração do profeta aqui, e ele diz: ele tomou o livro, pois era digno, e ele desatou os seus selos.
E nós estamos olhando para ele esta manhã para revelar estes contextos que estão escritos no livro, porque ele é o livro da redenção. Todo aquele que é redimido está escrito nele. Só não estou aqui a tentar talvez acrescentar, não é? Todo aquele que é redimido está escrito nele. Possamos encontrar nossa posição nesta manhã, no tempo em que estamos vivendo, pois nós pedimos isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Portanto, depois dele ter feito essa oração, ele começa a ler no livro de Oséias 6. Vou ler a partir do versículo 1. E ele diz, ele lê: vinde e tornemos ao Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Só Deus pode ferir e pode sarar, pode atar a ferida. Depois de 2 dias, nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva seródia, que rega a terra. Meu Deus, que te farei, ó Efrem? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é tomada, a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo poça. Por isso os bati pelos profetas. Os bati pelos profetas. Pelas palavras da minha boca os matei. E os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. É o que Deus deseja, mais que o holocausto, não é? Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a iniquidade, machada de sangue. Como as hordas de salteadores que esperam alguns, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho, no mesmo consenso. Sim, eles cometem abominações. Vejam uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efrem. Israel está contaminado. Eu tenho a certeza de que vocês estão cientes disso. Não está a referir aqui, tratar-se de uma prostituição assim como nós sabemos. Está-se a falar de prostituição espiritual, porque quando Efrem se ligou aos ídolos, ele estava prostituído, porque deixou de receber a semente do seu marido, que é Deus, tais como as igrejas que temos hoje. Também para ti, ó Judá, está assinada uma cega, quando eu trouxer o cativeiro do meu povo. E ele diz: Senhor Jesus, extraia disso pelo Espírito Santo o contexto que está planejado enquanto esperamos em ti, em nome de Jesus. E ele diz: Amém. O Senhor acrescente a bênção sobre a leitura da sua palavra. Eu dizia aqui que quando
Estávamos a terminar com a mensagem de redenção e começamos a tentar a mostrar quão importante era para um judeu pertencer a uma determinada tribo. Não havia maneira de você ser um judeu e não pertencer a nenhuma tribo. E tentamos mostrar aqui que o judeu, os filhos de Israel, quando saíam da escravatura, quando se chegava um tempo em que eles tinham que se acampar, faziam 4 acampamentos. E cada acampamento era representado por uma bandeira. E tínhamos um acampamento que tinha uma bandeira de um leão, um acampamento que tinha uma bandeira de um bezerro ou um boi, tinha uma bandeira que era representado, digamos, um acampamento representado por uma bandeira de uma pessoa, de uma imagem de uma pessoa, e finalmente tinha uma bandeira representada por uma águia. E eu estava a tentar mostrar aqui que esses acampamentos, cada acampamento, no meio do acampamento jazia, digamos, a tenda de concerto onde se depositava precisamente o altar ou a arca do concerto. Portanto, eles tinham que acampar daquela maneira para guardar a arca do concerto. Se viesse o inimigo deste lado ou daquele lado, haviam cantos mesmo que este aqui devia acampar ao norte, este acampava ao sul, acampava ao oeste, assim sucessivamente. Só o inimigo, se estivesse vindo de um determinado lugar, deparava-se com uma tribo. E aquela tribo tinha que lutar contra o inimigo para poder guardar para que o inimigo não entre para invadir e levar a arca do concerto. E estávamos a tentar mostrar aqui que não havia como um judeu ser neutro. Cada um tinha que pertencer precisamente a um certo acampamento. É aqui onde acabamos caindo naquele canal que acabou nos levar para este pensamento. Que talvez ler esta parte que eu queria ler, o primeiro selo, 63. E ele diz: observe o que acontece enquanto seguimos. Aqui está o plano como se fazia a redenção do crente de cada era. Portanto, aqui está o plano. A primeira coisa acontece, há um anúncio primeiro nos céus. Portanto, a primeira coisa é o anúncio. O que acontece? Um selo se abriu. O que é aquilo? Um mistério é revelado, vem? E quando um mistério é revelado, então uma trombeta soa. Ela declara uma guerra, uma praga cai, uma era da igreja se abre. Sim. Qual é o papel da guerra? O anjo da igreja apanha o mistério de Deus, não completamente ainda revelado. Mas quando ele o faz, ele apanha este mistério de Deus e então ele vai até as pessoas
depois do mistério ter sido dado a ele, ele vai ao povo. O que ele faz ali fora? Ele começa a proclamar a sua mensagem. É o mensageiro este. Ele, depois de ter recebido aquele mistério, ele vai diante do povo e proclama a sua mensagem. Vamos dizer que quando Paulo captou a sua mensagem, como ainda vamos tentar ver quão importante foi a mensagem, quão importante foi precisamente estar na mensagem que Paulo estava a pregar. Ele começa a proclamar aquela mensagem. Isso dá começo o quê? Uma guerra. Uma guerra, estamos a falar aqui de uma guerra espiritual. E é isso que aconteceu realmente com cada um de nós que se encontrava precisamente na sua igreja. Quando você ouviu esta mensagem, houve uma guerra que foi proclamada. E você tinha que procurar uma maneira de se livrar da sua igreja. E então Deus toma o mensageiro com os eleitos daquela era e os faz dormir. Ele toma os eleitos daquela era, aqueles que acataram a mensagem e foram selados pelo batismo do Espírito Santo. Eles dormem esperando o dia em que aquele livro é tomado, o dia é o dia da redenção. São esses que dormiam, que Paulo dizia que nós que estamos vivos não precederemos aqueles que dormem. E então ele deixa cair uma praga sobre aqueles que rejeitaram aquilo, um julgamento temporário. Oh, como isto aqui é maravilhoso. Só quando as pessoas que rejeitaram aquela mensagem, a primeira coisa que acontece, quando a mensagem é declarada, Deus chama os eleitos. Depois de ter chamado os eleitos, Ele segura aqueles eleitos pelo batismo do Espírito Santo e eles dormem com a garantia da ressurreição. E o que se segue agora, Deus envia uma praga, que é um julgamento temporário para aqueles que rejeitaram a sua mensagem. E é isso que nós estamos prestes a assistir no dia de hoje. Deus, como foi dito que antes desta praga terrível, que vai ser precisamente a Segunda Guerra Mundial, que já está em processão agora, que já está em formação, as armas já estão aqui na terra, já foram descobertas, já foram fabricadas, e o dedo está no gatilho, está simplesmente esperando para que Deus termine com os eleitos. Porque a praga não podia cair até que Deus tenha selado os eleitos e fazer com que os eleitos possam dormir esperando para o dia da redenção. Portanto, é precisamente o que está acontecendo no dia em que nós estamos a viver, amados irmãos. Esta mensagem veio precisamente para esta questão. Quando ela é proclamada e você a ouve, e há uma batalha para você se livrar da sua igreja, e amigos e amigas denominacionais tentam lhe reter, tentam lhe pegar, tentam lhe desencorajar. Não seja desencorajado, irmão, para você deixar a sua igreja denominacional, porque o chamamento de hoje é sai no meio dele, povo meu. Só se você deixa a sua igreja,
está precisamente indo ao encontro com o chamamento, com a chamada do dia de hoje. Só há um julgamento temporário. É isso que acontecia ao longo das eras. Até podia-se dizer que a maioria das doenças que nós temos, que foram sendo, digamos, permitido que assolasse a humanidade, foi depois de uma certa mensagem. Vinha uma mensagem e as pessoas rejeitavam a mensagem, os eleitos recebiam a mensagem, dormiam e Deus enviava uma doença, uma praga temporária. Mas desta vez, na era que nós estamos a viver, que é o momento em que tudo foi revelado, a revelação de tudo, agora o julgamento que Deus vai trazer não vai ser um julgamento assim, digamos, temporário. Vai ser um julgamento que vai arrasar todo este mundo. Meu Deus, às vezes quando as pessoas não estão como que bem informadas, podem ser induzidas que isto aqui ainda existe, isto aqui ainda vai continuar. Mas meu irmão, minha irmã, isto aqui já era, não tem como continuar. Deus já preparou um julgamento total que não será um julgamento temporário. Tudo será arrasado, transformado em cinza. E Deus fará isto porque as pessoas rejeitaram a mensagem. E uma coisa aqui que talvez ainda tenho que mostrar. Ok, deixa eu ler. Então, depois que aquilo termina, então eles seguem em frente e eles se denominam. Começam a se chamar em nomes. Igreja disto, a igreja anglicana, igreja metodista, igreja, e essas coisas todas. E fazem denominações. E começam com a obra daquele homem como a de Wesley, como o restante dele. Então tudo isso se torna uma querela novamente. Então outro mistério vem. Então o que acontece? Outro mensageiro chega na terra para uma era de igreja. Então, quando ele chega, a trombeta soa e ele declara guerra. Vê? E então, o que acontece? Finalmente, ele é tomado. E então, quando ele é tomado de lado, então, a praga cai e os destrói. A morte espiritual atinge a igreja e ela está acabada, aquele grupo. E então, segue adiante para uma outra. É um grande plano. Até isto chegar àquele último anjo. Agora ele não tem nenhum determinado ministério, mas ele reúne tudo que se perdeu naquelas outras eras. Todas as verdades que não foram realmente reveladas. Ainda, vejam, à medida que a revelação vem, então ele revela aquelas coisas em seu dia. Se você deseja ler isto, aí está, Apocalipse 10, 1 até 7. Ok, 1 até 7 ou 4. Olha. Agora, amados irmãos, eu dizia que depois de termos chegado a este ponto onde estávamos a tentar mostrar a importância de um estar na mensagem do seu dia. É muito importante estar na mensagem do seu dia. Quando você está fora da mensagem do seu dia, é como, diríamos, é como uma árvore que acabou perdendo a estação e não sabe quando é que deve dar fruto, deve dar flor, deve dar isto. Fica totalmente desnorteado. E eu queria ler aqui, neste instante, uma visão que Deus mostrou a situação das nossas igrejas. Estamos a falar
de todas as nossas igrejas que nós conhecemos e algumas que não conhecemos. O irmão Branham é mostrado precisamente a condição espiritual das nossas igrejas que não receberam a mensagem. Precisamente nesta mensagem, parágrafo 40. E ele diz, e lembre da visão da semana passada, quando a noiva veio a ser a pré-estreita dela. Agora, talvez eu poderia usar aqui a pré-apresentação, porque me lembro que o irmão Branham usou a palavra preview, e a palavra preview é precisamente pré-apresentação ou mostrar de antemão. E ele diz a pré-estreita dela. Lá veio uma pequena noiva amável na visão, e eu, não pensando sobre aquilo, apenas já sentado lá olhando do lado de fora. E lá veio a noiva, e eu vi uma voz do meu lado, disse, aí, eis aí uma pré-apresentação da noiva, pré-estreita da noiva. E ela veio por ali, e eu observei como ela estava muito amável, linda, jovem. Ela estava caminhando na cadência tanto quanto ela podia. Não uma marchar apenas no toque de uma mulher, como elas andam de modo gracioso, como uma dama. Quando se fala dama, não é a interpretação que nós temos aqui, falando de dama, falar dessas prostitutas e tal. Estamos a falar de dama, é uma expressão de respeitar uma senhora, uma dama. Essa é a maneira que ela estava andando, vindo pela minha esquerda, deste lado. E ela desapareceu de minha vista. Então ele me virou para o lado direito. Ele me virou para o lado direito. Esse ele que está sendo dito aqui é Deus. E ele me mostrou cada igreja à medida que elas vinham das eras. Está a ver? Portanto, Deus está mostrando o seu profeta aqui, cada igreja, à medida que elas vinham das eras. E, quão vulgar! E a última foi a era da igreja desses últimos dias, a qual era conduzida por uma feiticeira. Estamos a falar aqui de todas as igrejas que você conhece e algumas você não conhece. Estamos a falar aqui do catolicismo, estamos a falar do anglicanismo, estamos a falar de todo tipo de igrejas pentecostais que não acataram a mensagem da hora, metodista, adventista. E ele diz que a última foi a era da igreja desses últimos dias, a qual era conduzida por uma feiticeira. Esta igreja estava sendo conduzida por uma feiticeira em sua frente. E ela estava tão imoralmente vestida, tão aparentemente imundas. E ela estava marchando ao ritmo do twist. Quando a gente quando se diz twist, está a falar mesmo de abanar o seu corpo, assim, twist. Rock and roll, aquilo que eu estava a perguntar aos irmãos aqui, quassa, aqueles que conhecem aquelas mulheres vulgares de Congo aí que dançam de uma maneira escandalosa no público. A igreja
mundana, a igreja natural, as igrejas, todas elas que nós conhecemos, que não receberam a mensagem que Deus enviou. Esse estado que as pessoas se tomam quando não recebem a mensagem que Deus lhes envia naquele dia. Sim, ali estavam elas, e aquelas mulheres se projetando, apenas se torcendo, enroladas em papel cinza, hipocritamente. O cinza, ele diz, o cinza está entre o branco e o preto, que é uma cor enganosa. Cinza não é nem branco nem preto, é uma cor enganosa, que é precisamente, eu ainda queria conferir, mas é precisamente aquela cor daquele último cavalo chamado cavalo amarelo. E o papel de aparência cinza dependurado na frente delas, com laço como saias hawaianas, dependurado na frente delas. Um pano só aqui, em frente e aqui atrás. E completamente nua de suas cinturas para cima. E aqui para cima, lembro, estava a se apresentar esta pré-apresentação, talvez como tinha que se apresentar como mulher, porque trata-se de igrejas. E aqui só tinham se fechado um pouco, mas aqui em cima não tinha nada. Estamos a dizer que todo seio fora. E dizer a verdade, irmão, isto aqui pode ser um pouco, alguém pode pensar que é um pequeno escândalo, mas Deus estava a mostrar o seu servo aqui, o estado em que se encontra as nossas igrejas que não acataram a mensagem. E realmente esse estado em que todas as igrejas se encontram. E eu queria talvez aqui advertir, se você ainda está a pertencer a uma certa denominação, é melhor você procurar uma maneira de se desligar. Peça a Deus que possa tomar esta mensagem, a espada de dois gumes, e separa como se separa uma mãe do seu filho recém-nascido, que ainda tem uma ligação do cordão de umbigo. E que você possa ser separado do mundo, separado da sua igreja. Sim, uma coisa que talvez dá para a gente falar aqui. Quando um mensageiro é enviado numa determinada era, e ele foi confiado para ir procurar a noiva de Cristo naquela era, ele quando vai, ele vai com vestes nupciais. Ele é que carrega o vestido de casamento para a noiva daquela era. Ele é que carrega o vestido nupcial da noiva daquela era. E qualquer um que não receber o mensageiro da sua era, ele carece automaticamente daquela veste nupcial. Porque quem é confiado para dar banho à noiva, para lavar a noiva, para vestir a noiva, é precisamente o mensageiro daquela era. E aqui essas igrejas que não receberam a mensagem, não tiveram a oportunidade de ter veste, porque quem tinha veste é o mensageiro da era. Ali está. Quão perigoso é rejeitar a mensagem do seu dia, não reconhecer o dia em que você está a viver e a mensagem que você deve receber. Aquilo que eu dizia aqui, não há como alguém pode vencer sem que tenha recebido a mensagem da hora em que ele está a viver. Porque a mensagem da hora em que você está a viver, da era em que você está a viver,
a mensagem daquele tempo, porque cada tempo, cada era teve uma certa mensagem equipada e preparada para dar vitória ao crente daqueles dias. Eu queria que você notasse o cristianismo que se apanha nessas igrejas. Eu uma vez estava a falar a respeito deste assunto, de que a maioria dessas igrejas acabam esticando a misericórdia, não sei até onde. Acabam esticar e que sempre Deus vai perdoando sem cessar. Mas não é isso. O adorador, uma vez purgado, já não tem o desejo de pecar. Aquele que é nascido de Deus não pode pecar. Mas que tipo de cristianismo que nós temos nessas igrejas? Não vamos falar, o irmão Branham dizia que eu já não lhe chamo igrejas. Então talvez chamar-se de clubes, como uma associação, como clube. Mas a verdade é que tipo de cristianismo essa gente das igrejas vivem, levam. Estamos a falar dessas igrejas anglicana, metodista, Assembleia de Deus Africana, ou sei lá que assembleia. E a gente estávamos lá. Não há nada que pode nos dizer que nós não sabemos, estávamos lá. Mas que tipo de cristianismo a gente vivíamos quando estávamos nessas igrejas? Essas igrejas não têm nada a ver com Deus. Estão vivendo um nome, mas estão mortos. Estão tentando, digamos, alguém diz, eu sou luterano. Lutero teve uma mensagem. E a mensagem dele tinha um determinado tempo que vigorou. E hoje você não está na mensagem de luta, está na denominação chamada luterana. Não é mensagem. E as pessoas acabam vivendo como, eu ainda estava a ler aqui. Mas deixa eu colocar isso. Nessas igrejas as pessoas vivem um cristianismo como uma vida, digamos, de uma mosca. Você já notou mosca quando está a comer ali sujidade? Ela come, depois limpa-se, depois torna a comer de novo, limpa-se, torna a comer de novo, limpa-se, limpa as mãos assim, depois pega de novo, come, limpa as mãos, depois pega de novo, limpa as mãos, depois pega toda a vida dele. Nunca chega a um ponto de que lavei as minhas mãos, já não vou pousar mais numa coisa podre. Continua posando, continua lavando, continua posando, continua lavando. É tipo de cristianismo que as pessoas que estão nas denominações estão levando. Você fala de padres, esquecer, fala de irmãs. Recentemente eu estava a ver um filme de irmãs que se levantaram para tentar reivindicar a questão de serem violadas pelos padres. Fala de pastores dessas igrejas, diáconos, tudo é podridão. Não há nenhum lugar são nessas igrejas. Não há nenhum lugar onde alguém pode vencer enquanto que não reconheceu o dia em que está a viver e a mensagem que deve receber. E a mensagem da hora é que lhe capacita para você enfrentar as tentações do seu dia e vencer. E dizer que se alguém não vence na mensagem é por causa do seu desleixo. Você tem tudo que se precisa para vencer e tudo. Estava a falar com um irmão de Nampula, Nacala, foi antes de ontem. E ele estava me explicando como que foi
aditivo de cigarro. Parece que começou a fumar quando tinha 17 anos na escola. Fumar de tal modo que ele podia até apanhar beata na estrada e fumar. Que nem sabe quem fumou. Alguém que fumou acabou deitando. E ele apanhava aquilo aí e começava a fumar. Tinha se tornado um escravo. Estava na gaiola de cigarro. Mas ele estava me dizendo que no dia em que ele foi batizado, recentemente, quando o pastor Santo passou por lá, acabou lhes batizando. A partir daquele dia, ele nunca teve mais desejo de fumar. É isso que nós almejamos. É esse tipo de cristianismo que Deus tem para seus eleitos nesses últimos dias. Deixa eu lhe garantir, irmão e irmã, você tem tudo, na mensagem existe tudo para vencer tudo. Seja lá que tipo de vida você está levando, feitiçaria. Se você é feiticeiro, você pode ser liberto. Se você é uma prostituta, você pode ser liberto. Se você é fumante de suruma, você pode ser liberto. Se você é o que tipo de pecado você está praticando, você pode ser liberto, porque essa mensagem foi equipada, foi preparada, foi enviada, foi ungida para dar vitória aos eleitos desta era. Bendito seja o nome do Senhor. Existe tudo que nós precisamos para nos preparar para encontrarmos com Jesus, tão santos como Ele é santo, brancos como a lã branca. Esta mensagem foi enviada, preparada, equipada, ungida para produzir uma noiva sem mancha, sem ruga. Se você realmente quer ser um irmão, sinceramente ser um irmão da palavra, santo e irrepreensível, liberto de toda a atadura do diabo, a mensagem é especializada para fazer isso. Depende de você se realmente está disposto também para fazer isso. Mas a mensagem, como mensagem, ela está especializada. E esse irmão me dizia, pastor, bebida não era assim. Eu não estava assim tão amarrado porque podia fazer 2 dias sem beber, mas cigarro, um maço de cigarro não era suficiente para mim por dia. Está a ver aquele maço de cigarro, eu não sei quantos cigarros tem aquilo aí naquele maço. Mas não era suficiente para ele, tinha que acordar nas noites para fumar. Mas só por ter sido batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Está a ver isto, irmão? E aquela gente que está fora da mensagem, por não conhecer a mensagem, são batizadas geralmente e Deus não é obrigado para lhes livrar de pecado, de seus hábitos. São batizados em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E algumas pessoas são batizadas 7 vezes. Mentira de diabo. Tudo isso por causa de não estar na mensagem da hora. Por isso, irmão e irmã, se você ainda tem família que está fora da mensagem, faça tudo ao seu alcance, testifique para elas, ore a favor delas, faça tudo que está ao seu alcance. Se você ainda tem o seu pai, tem a sua mãe, tem seus irmãos que estão fora da mensagem, estenda a sua mão, ore a respeito dele. Faz-me lembrar agora, neste instante, uma questão que parecia muito simples. Foi precisamente... Ok, obrigado. Foi precisamente a irmã Nhangara. Ela veio, pediu oração para orarmos a favor do pai, dos pais. Como se fosse uma coisa assim, leviana.
Mas não levou tempo, o Espírito Santo começou a operar. E o pai já está na mensagem, batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Que coisa bonita, você tem que fazer um grande esforço quando você captar realmente o perigo de não estar na mensagem do seu dia. É por isso as nossas igrejas estão como que desnorteadas. As igrejas estão desnorteadas, não sabem o que fazer, o que não fazer, porque rejeitaram o mensageiro da era. Diga-me o nome só de uma única pessoa que foi salva, que rejeitou a mensagem de Noé. Não houve nenhuma pessoa sequer que foi salva quando rejeitou a mensagem de Noé. Todos aqueles que rejeitaram a mensagem de Noé foram afogados, independentemente do seu estado social, se eram governantes, se eram ministros, se tinham estudado ou não, se eram doutores ou não eram doutores. Desde que tinham rejeitado esta mensagem, irmão, este mundo está prestes a ser afogado. Não afogado nas águas, mas abrasado por fogo que agora está nas mãos das pessoas. Eu não sei se o movimento e a movimentação de armas. Já existem quartéis no espaço. Já existem quartéis nos mares. Em todo lado já existem quartéis embaixo da terra. Esta terra vai ferver. Esta terra vai pegar fogo. Tudo estará em chamas. E tudo vai passar e haverá estrondo que nunca tinha sido ouvido desde que o mundo foi criado. Por quê? Porque as pessoas rejeitaram a mensagem. Porque as pessoas negaram a misericórdia. Não quiseram ouvir a palavra de Deus. Não haverá misericórdia para todo mundo que está a rejeitar a mensagem no dia de hoje. É aquilo que estávamos a tentar aqui, tentando dar uma visão e ênfase de como é importante estar na sua mensagem. Eu comecei a pensar naquela cidade que será levantada a Nova Jerusalém. Aquela morada que Jesus disse que vou vos preparar uma morada. E aquela morada estava em preparação a um período de 2000 anos. A mente humana não tem como esquadrinhar o que Jesus está nos preparando. E tudo já está preparado. Eu poderia imaginar neste momento, desta maneira: ó Senhor, tenha pena de nós. Eu poderia imaginar desta maneira, neste momento, que precisamente na primeira era, como devem saber que aquela cidade tem 7 andares, que tem alguma conexão com as 7 eras da igreja. Vocês sabem que a noiva é que estará aí dentro, o resto dos povos estarão fora. E eu posso imaginar como pessoa que talvez na primeira era, quando ele estava a redimir aqueles eleitos da primeira era, ele estava preparando morada para eles. Foi subindo na segunda era, preparou morada para ele, para os eleitos da segunda era. Terceira era, preparou morada para os eleitos da terceira era.
por 7 eras da igreja, ele tem vindo preparando-nos uma morada. Uma cidade de 7 andares. Agora, se é que é uma cidade de 7 andares, preparada de tal modo que talvez não vai ser uma questão de que é uma cidade de 7 andares, portanto você poderá subir, se quiser ir viver no primeiro andar ou no terceiro andar. Possivelmente pode vir ser uma cidade em que cada era terá o seu próprio andar. E você não pertenceu a nenhum mensageiro. Onde você adire? Chega no primeiro andar e vai apanhar somente aqueles que receberam a mensagem do mensageiro da primeira era. Vai no segundo andar, vai apanhar somente os crentes que receberam a mensagem da segunda era. E você não teve nenhum mensageiro enviado por Deus de acordo com as escrituras, onde você vai ser um animal estranho. Não terá nenhum enquadramento naquela cidade. Por isso, está-se a dizer que a cidade já está preparada, porque a última preparação que é feita é nesta era, na última era que nós estamos a viver. Tudo já está preparado, esperando simplesmente por o último eleito para poder entrar e ser selado com o Espírito Santo. E ali o arrebatamento vai acontecer. Por causa das pessoas não estarem na mensagem dos seus próprios dias, acabam sendo desnorteados. Por isso, hoje em dia, pessoas quando querem acompanhar, quando lê a Bíblia, fica também desnorteado, não sabe onde se encontra. Eu estava aqui vendo alguma coisa aqui. Algumas pessoas ainda estão se discutindo a respeito do dia em que as pessoas devem adorar a Deus. Alguns dizem, se você não vai adorar a Deus no sábado, você não tem parte, porque está escrito que conservai o 7º dia, porque é o dia santo. Mas de tantas escrituras que você pode citar no Antigo Testamento, talvez um pequeno volume aqui, que mostra que o 7º dia é santo, o sábado é que deve se adorar. Veja o que o mensageiro Paulo disse. Todos aqueles que não receberam a Paulo ficaram desnorteados, sem saber, continuaram até guardando o sábado. De algumas pessoas ainda estão guardando o dia do sábado até o dia de hoje. As pessoas estão desnorteadas porque não receberam o mensageiro daquela era. O mensageiro de uma determinada era é que tem o fruto daquela era. Ele é que tem a revelação genuína daquela era. A única via pela qual você pode vencer é quando você estiver na mensagem do dia em que você está a viver. Sim, veja o mensageiro Paulo aqui, falando a respeito do sábado que estamos a falar a respeito aqui. Ele diz aqui no livro de Colossenses 3, e ele diz aqui, portanto, ninguém vos julgue pelo comer. Está a ver? Há outros que não comem coelho, outros não comem porco, outros não comem hipopótamo, outros não comem isto, não comem isto. E quando é perguntado, tenta voltar para mostrar nas escrituras que não, porque está escrito aqui na Bíblia. Mas, irmão, é falta de não ter recebido o mensageiro da era. E eu estava até pensando uma coisa aqui. Quando é verdade que Deus já havia ordenado que os filhos de Israel deviam ser circuncisados. Deus ordenou a Abraão. E deveria ser uma ordenança perpétua,
todavia chegou-se um momento em que aquilo aí era simplesmente uma sombra daquilo que vinha. Chegou-se um momento em que a circuncisão já não era natural, era espiritual. Não era circuncisão do propício, mas era circuncisão do coração. A coisa tinha tomado uma outra posição do natural para o espiritual, mas as pessoas continuaram agarradas ao natural até o dia de hoje. E tudo isso por falta de por não ter recebido o mensageiro, porque o mensageiro da era é a luz daquela era. Paulo era a luz, ele que tinha sido confiado com a tocha de Deus para mostrar a verdade às pessoas naquele tempo que estava a viver. E hoje em dia há um mensageiro que está aqui, que é este, que foi confiado por Deus para trazer a pura verdade. A única via pela qual você pode ter a pura verdade é quando você aceitar a mensagem que Deus enviou e deu a ele para os povos do mundo. Está a ver? E Paulo está a acertar aqui a questão de comer. E lembre-se, Paulo era um judeu. Ele não comia porco, ele não comia coelho, ele não comia essas coisas todas, não comia esses peixes que não tinham escama, ele não comia. Mas ele, quando recebeu a revelação do dia em que ele estava a viver, tudo aquilo foi clareado. Hoje estamos a falar de um dia que as pessoas... Eu já tive um tempo em que guardei o dia de sábado, mas continuava a ser servo de pecado. Enquanto estava a guardar o sábado e continuar não comprar gasolina no sábado, mas você continuar a ser pecador, o que vai valer? Já não é guardar de dia hoje. O descanso que você a precisar é descansar do pecado. Você ainda bebe, você ainda fuma, ainda prostitui, ainda rouba, ainda é corrupto. Poderíamos ainda falar aqui deste germe terrível, este germe maldito desta era chamada, esse germe chamado corrupção. Não é de se admirar que Jesus disse que aquele que vencer é que poderá sentar comigo no meu trono. Vencer tentações, porque há tentações suficientes para todas as idades. Há tentações suficientes para todo tipo de profissão que você pode imaginar. Há tentações para a polícia. E se você é um policial, é um irmão, você tem que ter graça para vencer aquilo. Há tentações também para um professor. Qual é a maioria das tentações dos professores? É precisamente dinheiro, ser corrompido. Os alunos esses dias que não querem estudar, só querem passar, vão lhe corromper se você não estar bem atento. Vão lhe corromper. É uma tentação que o professor deve estar sempre precavido. Dinheiro e meninas. Aquelas meninas baratê, fácil, cansadas. E vai aí, professor, senhor professor, senhor professor, quer carregar seus cadernos, não quer o que. Cuidado. Essas são as tentações que o professor deve estar bem precavido. Corrupção e meninas. Tenha muito cuidado. Vamos falar talvez de polícia. Tenha também muito cuidado com corrupção. Estava a ouvir alguns analistas aí a debruçar sobre essa questão, a dizer que a polícia precisa de muita graça.
Vamos dizer que um malfeitor vai lhe prometer e comprar um carro. E a maioria desses polícias já caíram. É graça mesmo apanhar um policial que ainda está em pé. Se você me diz que eu ainda estou em pé, ok, eu quero ver a sua propriedade. Eu quero ver o carro que você conduz, a casa que você construiu e comparar com o seu salário. Ver se realmente há de se enquadrar. Vamos apanhar uma grande diferença. Vai apanhar até polícia que tem melhores carros que ultrapassa carros que o governo tem, carros que o seu departamento onde ele está trabalhando não tem carro, mas ele tem carro. Está vendo? É como um patrão, um trabalhador que tem carro e patrão não tem carro. É estranho, não é? É estranho mesmo, mas faz parte desse bichinho chamado corrupção. Imagine, presidente, tem suas tentações terríveis, que ele precisa de muita graça para sair ileso. Abuso de poder aí não falta. Corrupção ali não falta. Há muita coisa. Mas se você é crente, um irmão, você tem que parar e sair ileso para você sentar com Jesus no seu trono. Cada camada social tem suas tentações. Tem tentações para jovem, que você deve estar precavido, saber que as tentações de jovem são essas. E sabendo que são essas, coloque sangue de Jesus naquelas tentações que não lhe aproxime. E você saia ileso daquelas tentações, para poder ter graça de se assentar com Jesus no seu trono. Ok, eu ainda estava a ler aqui. 16 de Colossenses 3. É isso? Deixa eu ver. 2, Colossenses 2, melhor dizendo. 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Ninguém deve lhe falar que guarda sábado, aquilo passou. E a razão está aqui, que são sombra das coisas futuras. São sombra de coisas futuras. Agora, quando o positivo chegar, você ainda vai colocar o seu olho na sombra. Vamos dizer que alguém está a vir e você vê uma sombra, está a chegar, e a pessoa ainda não chegou, a pessoa chega, você ainda continua a olhar na sombra ou já a olhar no positivo? Mas as pessoas hoje ainda estão olhando na sombra. Sábado, eu vi alguém ali martelar. Sábado, até faz com que as pessoas decorem o guardar de sábado. Naquele dia, quando chegar diante de Deus, vão ser repudiados redondamente, negados. Mas qual tem sido o problema? Rejeitar a mensagem do dia em que você está vivendo. A mensagem da hora é que clareia, é que centraliza, é que ajusta com as escrituras onde você deve estar. Hoje em dia as pessoas ainda estão a matar cabrito, matar ovelha para o perdão de pecado. Irmão, isto acabou muito tempo quando Jesus morreu. Mas ao nível mundial as pessoas ainda estão matando por falta de por não ter recebido o mensageiro da era. Oh, irmãos, vocês que acharam graça diante de Deus, para que os vossos olhos sejam abertos. Lembre-se todos aqueles que receberam Jesus antes da destruição de Jerusalém, quando Tito veio para sitiar e destruir Jerusalém, todos eles tinham saído. Todos aqueles que creram no mensageiro e na mensagem foram cheios com o Espírito Santo. Antes da maldita praga assolar a terra, ao abrir e fechar de olhos, seremos tirados da terra, para que Deus envie um julgamento. E Deus vai julgar este mundo sem pena. E oh, quão próximo essas coisas estão, tão próximas.
Estava a ouvir o presidente da Rússia, a Rússia a prometer à América: se você se meter nisso aqui, nós vamos te lançar a bomba. Imagine, e aquilo foi profetizado que a Rússia é que vai lançar a bomba. E a Rússia está a dizer que se você se meter nisso, nós vamos lançar aquela bomba. Agora, onde nós estamos, irmãos? Faz-me lembrar, deixa eu terminar, vou continuar no domingo, deixa eu terminar dizendo o seguinte: amados irmãos, amadas irmãs, se é que achei graça diante dos vossos olhos para ser chamado o vosso pastor, lembre-se, naquele momento quando o rei Assuero ia levar uma donzela, proveu-se tudo o que era necessário para que as virgens pudessem se preparar, se lavar, se limpar, se vestir, para depois aparecer diante do rei. Tinha que se aparecer com aquele cheiro que ele havia provido, com as vestes que ele havia provido, com tudo que ele havia ordenado. E foi naquele momento que Esther acabou a achar graça, porque fez o que devia se fazer. Mas o rei havia provido especiaria para que as pessoas pudessem se preparar. Era só ir levar nas mãos de eunuco e usar para a sua purificação. Irmãos, nós fomos enviados um mensageiro. Não há razão de queixa aqui. Não há razão de você continuar a ser pecador e levar uma vida, um cristianismo de mosca. Amanhã é cristão, depois da manhã você já não é. Não há razão aqui de você continuar a beber, a prostituir, a fumar, a mentir, a roubar, a detestar. Não há razão para tudo isso, porque nós fomos dados tudo que nós precisamos para nos limpar de todo tipo de pecado. Não há razão, estou a dar aqui exemplo deste homem, deste irmão, que está na mensagem talvez uns 2, 3 meses, mas já está neste nível que foi resgatado. E você talvez está não sei há quantos anos, ainda está cocheando, ainda está brincando, ainda está sendo abatido com uma fraqueza muito pequena. Esse já é tempo que você devia levantar. Levanta, meu irmão. Levanta, minha irmã. Você está sentado numa sombra. Se ajuste, deixe que esta mensagem alumie e tire toda esta fraqueza que está lhe apoquentando. Não há motivo de você viver metade do cristianismo. Não há motivo de você não ter graça para amar sua esposa. Não há motivo de você não ter graça de respeitar e honrar o seu marido. Não há motivo, esta mensagem tem tudo para capacitar o crente para ser santo como Deus é santo. Você não gostaria de dizer: ó Senhor, tenha pena de mim. A verdade é de que tudo que nós precisamos para sermos arrebatados está nos livros e nas cassetes. Você não gostaria de dizer que a culpa realmente é minha e eu tenho brincado tanto, tenho desleixado tanto essas coisas. Desperte-me, Senhor. Desperta a minha consciência espiritual. Se é que tudo que eu preciso para se libertar de pecado, para se libertar de hábitos, para se libertar da mentalidade carnal, jaz na mensagem. Ajuda-me, Senhor, para que extraia o antídoto
de pecado para que eu chegue àquele ponto que foi dito que o adorador, uma vez purgado, já não tem o desejo de pecar. Ajuda-me a chegar àquele ponto onde foi dito que aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Ajuda-me, Senhor. Se é que esta mensagem é sangue de Jesus para esta era, ó Senhor, me lave, por favor. Tire toda mancha, tire toda ruga em mim. E eu quero se apresentar diante da tua face, santo e irrepreensível diante de ti, amor. Branco como a lã branca. Senhor, me ajude. Ainda tenho esta mancha, Senhor, e tire isso. Me ajude eu levar todo tipo de especiaria que a mensagem proveu. Se é preciso uma pedra para trabalhar com todo tipo de racha que está embaixo do meu pé. E eu quero estar tão preparado como Esther que estava preparada. Ó Pai Celestial, Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o autor da vida, aquele que tem jurisdição sobre tudo e sobre todos. Senhor, estamos vendo aqui coisas tremendas. Em primeiro lugar, meu Deus, quero rogar a favor de todas aquelas almas que ainda não viram esta mensagem. E seus nomes se encontram no livro da vida, no livro da redenção. Senhor, conduza os nossos pés, os pés daqueles que deixaram família, que deixaram igreja por aqui, deixaram irmãos, foram peregrinar nas terras estranhas por causa da mensagem. Unja os seus pés para que cruzem com os pés daqueles cujos nomes se encontram no livro da vida. Tenha pena, Senhor, de nós. Queremos estar prontos, ó Pai. Como acabamos de ver aqui, que tudo que precisamos para nos manter ou atingir a santidade que o Senhor requer de nós jaz nos livros, nas cassetes. Todo tipo de especiaria o Senhor já tem nos provido. Como foi dito que a sua noiva já se aprontou, porque ela se aprontou por si mesma, porque tinha o material dado. Senhor, havia aquele eunuco que teve a responsabilidade das virgens e tinha especiarias. Senhor, tu nos enviou o mensageiro, que nós sabemos que ele é o eunuco, porque não nos tentou injetar a sua semente, mas a semente do rei, a semente de Jesus, a sua palavra. Te rogo neste momento que tenhamos graça suficiente de levarmos cada especiaria para podermos aplicar e santificar e aprontar as nossas vidas para aquele grande e maravilhoso dia. Senhor, podemos ver que o mundo está preparado, a Rússia está preparada, a América está preparada, todos os países estão preparados para entrar na guerra, para aniquilar uns aos outros. Mas, Senhor, quando olhamos na noiva, a noiva não está ainda preparada, posicionada. Talvez é por causa disso que sempre, num qualquer casamento, quem entra pela última vez tem sido a doncela. Senhor, talvez tipifica que a doncela, a noiva, é que vai demorar depois de tudo estar pronto. Se é assim, Senhor, ajuda-nos que seja desta vez que a noiva vai aparecer. Senhor, que mostrou aquela noiva naquela pré-apresentação. Uma noiva ataviada com aquela veste nupcial,
Se é que achamos graça de termos um mensageiro que foi dado essas especiarias, que foi dado, Senhor, estas vestes. Como ele disse, que eu creio que Deus vai coroar o meu ministério por me permitir levar a veste nupcial e colocar na noiva. Senhor, possamos ser tão obedientes a cada coisinha para que aquela veste esteja em nós, nos cubra de tudo que é vil. Tenha pena de nós, Senhor. Tenhamos graça de usar tudo que o mensageiro já nos trouxe. Não queremos acrescentar ou subtrair. Não permita que tenhamos esta baixeza de tentar tirar e tentar acrescentar, mas dizer tudo que foi dito pelo mensageiro. Abençoa o teu povo neste momento. Que cada um esteja pronto, cada um use o que Deus nos proveu. Sabemos então, Pai Santo, que somente aqueles que receberam o Espírito da era, que Deus derramou, que terão graça de vencer as tentações daquela era. As tentações são demasiadas, falando aqui deste bichinho terrível que está a roer o tecido humano. Este bichinho que entra no coração de uma árvore, começa a comer, e quando um pequeno vento aparece, aquela árvore já não tem resistência, acaba caindo. Este bichinho está a comer líderes, está a comer ministros, está a comer tudo e todos. Este bichinho de corrupção. Senhor, queremos estar precavidos, porque o que nós almejamos é vencer para podermos reinar com Cristo. Obrigado, Senhor, por tudo. Abençoe cada irmão, cada irmã, como estava tentando expressar da minha humilde maneira como aprecio o teu povo. Ai, meu Deus, dê a cada um o desejo do seu coração. Que Pai possa nos dar mais tempo para continuarmos a lhe servir e possamos ter graça de ser servo àqueles que servirão, não esperar para sermos servidos. Senhor, entrego cada um deles nas tuas mãos, em todo lado onde o seu povo se encontra. Que assim seja, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Te peço, Pai, para a tua glória. Amém. Graças a Deus, Deus lhes abençoe ricamente. Talvez aquela minha pequena petição que fiz, talvez cada um procurar um tempinho de orar a Deus a favor da minha saúde, para que Deus continue me ajudando, curando todas as minhas enfermidades, como Ele prometeu, que eu sou o Senhor que curo todas as suas enfermidades. Deus lhes abençoe ricamente e bom descanso para cada um de vocês com Jesus. Amém.